Boa noite, pessoal. Eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês o novo robô que eu desenvolvi, que eu dei o nome de Robot. Esse robô serve para vocês operarem tanto no mercado de BMF quanto no mercado de Forex, tá? Apesar de eu sugerir que vocês operem no mercado de BMF, como mini dólar, mini índice e ações, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é rodar para vocês aqui um backtest, tá? Do ano de 2019, a partir do dia 1º, tá? Para vocês verem alguns resultados que ele deu com as configurações que eu utilizo, tá? E logo em seguida eu vou fazer aqui para vocês as configurações do gráfico, mostrar como adicionar o robô para aqueles que são iniciantes, tá? Então, aqui eu estou na tela de testador de estratégia, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para abrir essa tela é clicar aqui em exibir, tá? Da barra de menus, e vocês vão escolher a opção testador de estratégia, tá? Clicando nessa opção ele vai abrir essa tela. Eu tenho aqui a pasta, o diretório, né? Onde está o robô. Vocês vão colocar aqui Expert Advisor. Aqui vocês vão escolher o diretório onde ele está instalado. No caso aqui, o diretório Advisors, tá? Eu tenho diversos robôs aqui, que são robôs que foram desenvolvidos por mim, que eu utilizo, tá? E esse é o robô que eu tenho mais utilizado, tá? No momento ele é novo, porém eu tenho utilizado bem, estou tendo bons resultados com ele, que é o Robot, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Aqui vocês vão colocar o ativo, tá bom? O ativo que vocês vão testar. No caso, eu vou utilizar o ativo de mini índice. Para que eu possa fazer testes maiores, de mais meses, eu tenho que utilizar o ativo de séries contínuas do Win, porque o Win muda de letra. Por exemplo, até ontem era um Win M19, agora hoje mudou para um Win Q19. Para que ele não possa ter esse problema de mudança de letra, você tem que utilizar o ativo relacionado a séries contínuas. Para que vocês possam escolher o ativo, vocês têm que vir aqui nessa janela, que é observação do mercado, e adicionar o ativo. No caso, se ela não estiver aparecendo aí para vocês, vocês devem clicar aqui em exibir no menu e escolher a opção observação do mercado. Aqui vocês clicam e digitam aqui o nome do ativo, no caso, @n, tá? Enter, já está aqui, tá? Enter, mas ele já está aqui. Essa parte aqui é onde eu escolho o tempo gráfico, no caso, para mim não importa, porque eu vou escolher o tempo gráfico dentro dos parâmetros do robô, porque ele tem essa opção. Data, vocês vão colocar período personalizado. Vamos fazer um teste aqui do ano de 2019, de 1/1 de 2019 até 12/6 de 2019. Para frente não, tá? Execução sem latência. Aqui vocês têm diversas opções para utilizarem. Eu sugiro utilizar o LC por 1 minuto, porque ele tem um resultado mais rápido, que ele pega somente os preços de abertura e de fechamento de cada candle. Apesar de que, se vocês quiserem fazer um teste mais minucioso, que vai demorar um pouquinho mais, e até um pouquinho mais preciso, vocês podem utilizar cada tick, tá? Mas no caso aqui, para que o vídeo não fique tão extenso, eu vou utilizar o LC por 1 minuto. Aqui o depósito. O depósito eu vou colocar o valor que eu costumo operar, que são R$3.000. Então é o seguinte, pessoal, quanto ao depósito, vou fazer um adendo aqui. Algumas pessoas querem utilizar o robô, né? Querem investir no mercado de ações, porém com valores que são muito baixos, tá? Alguém chegou até a me perguntar um certo dia se R$100 era um valor suficiente para operar. Pessoal, R$100 é um valor muito baixo, tá? Assim como R$500, tá bom? Então esses valores são muito baixos para operar. O mercado de ações é um mercado muito arriscado, é um mercado de risco. Então vocês precisam ter um valor para que vocês possam se sustentar e ter uma garantia, tá? E uma tranquilidade nas operações. Quanto menor o valor que vocês tiverem, maior é o risco, tá? Então assim, um risco controlável que eu sugiro, R$3.000, pessoal. Eu posso operar com 1.000, Evandro? Lógico que pode. Eu posso operar com 500? Pode. Mas você vai entender o seguinte, que quanto menor o valor, maior vai ser o seu risco, tá? Mas que poder você pode. Se você quiser
utilizar e fazer os seus testes, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Mas eu já estou dando a minha resposta, tá? Se for uma dúvida. Eu sugiro operar com R$3.000. Aqui eu tenho o papel, desculpe-me, eu tenho a moeda que vai ser utilizada. No caso eu coloquei BRL porque é o real. Essa parte aqui é uma parte relacionada à alavancagem do Forex. Já que nós não iremos fazer testes no Forex, tá? Então vamos utilizar aqui um 2.1 mesmo aqui, ó. Aqui não importa muito. Eu vou clicar em visualização. Eu quero que ele mostre o gráfico para mim na hora que as operações estiverem sendo feitas. Enquanto estiver rodando esse backtest, né, eu vou mostrar as configurações aqui para vocês de toda a tela, tá bom? Como adicionar o robô, vou fazer algumas explicações aqui para vocês, tá bom? Eu vou rodar o backtest em primeiro lugar, porque pelo menos a gente já vai ganhando tempo, tá? Em otimização, vocês coloquem aqui desabilitado, ó, desabilitado. Aí vocês vão vir para outra aba, que é a aba parâmetros de entrada. Aqui é o robô. Então eu vou começar a explicar. O robô ele tem o modo de operação. O modo de operação vocês vão escolher se ele é a favor ou contra a tendência, tá? No caso aqui eu vou escolher a favor da tendência. O time frame, que é o tempo gráfico. Ele vai de 1 minuto até 1 mês. No caso aqui eu vou escolher o gráfico de 1 minuto. Ele faz mais operações no dia, tá? Porém os lucros são maiores. Eu tenho aqui o horário de início das entradas. O que é o horário de início das entradas? É quando o robô efetivamente vai começar a operar naquele dia. No caso, um mercado de futuros, tá? No caso aqui que eu estou operando o WIN, ele começa a funcionar a partir das 9 horas. Então eu coloquei aqui para ele operar a partir das 9h30, tá? O horário de encerramento das entradas, eu tenho aqui hora e minutos, tá bom? É o horário que ele vai parar de fazer operações naquele dia. Ele não vai parar de operar no dia, ele vai parar de fazer operações de compra e de venda. Então não pode confundir com a outra opção, que é o horário de término das operações, que é o horário em que todas as operações serão zeradas. Se você já estiver, por exemplo, aqui está, 17 horas o horário de encerramento das entradas. Horário de término das operações, 17h30. Quando chegar às 17 horas, ele não vai mais fazer compras e vendas. Mas se você já estiver posicionado, comprado ou vendido, ele vai continuar a operação até as 17 horas. 17 horas, efetivamente, ele vai zerar todas as operações. E não vai operar mais naquele dia. Eu tenho uma opção aqui também que é interessante, que é habilitar ou desabilitar o término das operações. No caso, a pessoa que não queira fazer day trade, que queira fazer swing trade ou position trade, ela pode desabilitar essa opção, porque ele vai continuar a operação, tá? Se você quiser fazer uma operação de swing trade, para quem não sabe, que é de 3 a 5 dias, tá? É de 2 dias a 1 semana, vamos dizer dessa forma. Ou position trade, que é a pessoa que fica semanas ou até meses posicionado no papel, ela vai clicar aqui na opção desabilitar, tá? No caso eu vou habilitar que eu quero fazer day trade. Então eu quero que termine às 17h30, coloquei aqui. Aqui tem uma outra opção muito interessante, que é o horário de intervalo de negociações. Ele tem até 3 opções, tá? Se você deixar tudo zerado, eu coloquei aqui 0 não usar, ele não vai funcionar esse horário. Porque o que é esse horário de intervalo de negociações? Relacionado a notícias. Vamos supor que você leu lá no Infomoney, por exemplo, em outro site que tenha credibilidade, informou que vai ter uma notícia, tá? Das 11 ao meio-dia, que você sabe que aquela notícia vai impactar muito o mercado e que naquele momento do mercado haverá uma volatilidade muito grande e você está preocupado com essa volatilidade e prefere ficar de fora naquele horário. Então você coloca aqui, horário de início 11, horário de minutos de início 0, horário de fim, hora de fim 12, minutos de fim 0. Então ele vai parar de operar 11 horas e vai voltar a operar a partir do meio-dia. Então entre 11 horas e meio-dia ele não vai fazer operações, tá? Aqui você tem 3
opções de horários para você configurar, tá? Eu tenho aqui também a opção configurações gerais. Aqui eu tenho o número mágico, vocês não precisam alterar esse número, tá? Esse número eu vou explicar para vocês como é que funciona. É como se fosse uma identificação do robô. Vamos supor que vocês estejam utilizando o WinQ19, tá? Mas com 2 robôs distintos no mesmo ativo. Para que não haja conflitos de operações ou de resultados, você coloca um número mágico diferente para cada robô para identificar um robô do outro. Então, esse é o funcionamento, né, e a necessidade de você ter o número mágico. Mas isso não influencia nos resultados, tá? Eu tenho aqui a quantidade de candles. Esse robô ele não usa indicadores. Ele usa a contagem de candles. Vamos supor que você coloque 3 candles, tá? Aqui. Quantidade, vamos supor que eu coloque 3. O que ele vai fazer? Quando ele fizer 3 candles positivos, ele vai abrir o quarto candle fazendo uma compra. Quando ele fizer 3 candles negativos, ele vai abrir o quarto candle fazendo uma venda. Então ele faz uma contagem de candles e faz uma entrada. Se você estiver a favor da tendência. Se você estiver contra a tendência e colocar 3 candles, ele vai fazer 3 candles positivos e vai fazer uma venda no quarto. E se forem e surgirem 3 candles negativos, ele vai fazer uma compra no quarto candle, se você estiver contra a tendência. No caso aqui eu coloquei a favor da tendência. Eu vou colocar um candle, tá? Ele vai fazer mais entradas, porém os lucros vão ser maiores. Quantidade de contratos ou ações. Eu estou utilizando o mini índice. Então aqui eu vou colocar 1, que significa um contrato. Se você estiver utilizando, por exemplo, Petro, tá? Ações, você vai colocar 100, por exemplo, que significa 100 ações. Ou 1000, que significa 1K, né? Que 100 significa um lote, né? Ou 1000, ou 1.500. Você vai colocar a quantidade aqui relacionada às ações, tá? Tempo em segundos para executar a entrada. Eu vou deixar zerado. Aqui no caso, é que quando a pessoa não quer que ele abra por exemplo, você colocou 3 candles. Quando ele fizer 3 candles positivos, ele já vai abrir o quarto candle fazendo uma compra. Então, se você não quiser que isso aconteça logo de cara, e quiser que ele espere uma quantidade de segundos antes de fazer a entrada, você coloque esse tempo em segundos para executar a entrada, tá? Eu tenho aqui também o stop loss, tá? Para quem não sabe, stop loss é de perda, tá? É quanto você assume perder naquele dia, tá bom? De pontos, aqui em pontos. E eu tenho o stop gain, que é de ganho, tá? Eu quero ganhar 25 pontos na operação. Eu estou fazendo operações aqui de scalper, tá? E vamos lá. Aqui está o pulo do gato, que são os aumentos de posição. Eu tenho aqui o aumento em pontos e o volume, tá? Então eu tenho até 10 posições, ó. Eu tenho até 10. Você pode aumentar até 10 posições. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é do preço de entrada, tá? Vamos supor que ele faça uma compra a 90 mil no IN. Eu quero que quando ele alcance 90.025, que são 25 pontos, ele dê o gain, tá? Mas e se ele não for para o lado certo? E se ele for para o lado errado e começar a cair? Se ele começar a cair, quando ele chegar a 89.970 pontos, ou seja, 30 pontos para baixo do lado errado, eu quero que ele compre mais um. Quando ele chegar a 89.940, ou seja, 60 pontos para baixo da entrada, eu quero que ele compre mais um. Assim vai indo. Aqui é do preço de entrada, tá? Eu quero que ele tiver 30 pontos do lado contrário do preço de entrada, ele compre mais um. 60 pontos, compre mais um. 90 pontos, compre mais um. Então eu fui aumentando de 30 em 30. Ó. 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. E ele vai fazendo mais entradas. Vai comprando. E o que acontece? Por que isso é importante? Porque ele vai arrastando a média. E ele vai trazendo esse stop gain aqui, esses 25 pontos, para próximo da média.
Então, já que a média vai se arrastando, esse stop gain vai ficando mais próximo. Então, quando o preço estiver se afastando de você, ele vem trazendo o stop gain próximo. Para que quando ele faça um pullback, você já consiga sair na operação com lucro. Então, é aqui que faz com que você tenha uma quantidade de acertos bem grande, tá? Aqui eu tenho uma opção também que é o break even. Se vocês deixarem essas opções zeradas, ele não vai não vai utilizar essas funções. O break even é o contrário do aumento de posição. O que ele faz? Vamos supor que você coloque lá 500 pontos de gain e ele faça uma entrada na compra em 90 mil. Você quer que ele saia a 90.500, legal? Se você colocar aqui, por exemplo, 100 pontos de break even, quando ele chegar a 90.100, ou seja, 100 pontos a seu favor, ele vai pegar o stop loss lá de baixo e vai ajustar esse stop loss para a entrada da operação, aos 90 mil. Então, se o mercado vier e voltar contra você, você vai sair naquela operação sem prejuízo. Além disso, aliados ao break-even, tem o trailing stop e o trailing step. O trailing stop é o seguinte: se você colocar aqui, por exemplo, 200 aqui no trailing stop e colocar, por exemplo, 100 aqui no trailing step, o que ele vai fazer? Vamos supor que seja assim, break-even 100, trailing stop 200 e trailing step 100. Quando ele chegar a 100 pontos aqui o seu favor, tá? 90.100, ele vai puxar o stop loss para entrada. Mas quando ele fizer 200 pontos a seu favor, chegar a 90.200, ele vai pegar 100 pontos, que é do trailing step, e vai arrastar do preço de entrada. Se você estava com stop loss 90 mil, seu stop loss agora vai ser 90.100. Então, o que ele faz? Quanto mais ele vier para o seu lado, a operação, ele vai trazendo o stop loss mais próximo de você. Ou seja, se ele pegar todas essas configurações aqui, você não vai perder nessa operação. E sim, você vai até sair com lucro, mesmo que ele bata no stop loss. Tá? E ele tem mais 4 configurações aqui, parâmetros interessantes, que é o meta diário em dinheiro, pessoal. Tem 4 opções. Tem o lucro máximo da operação, 0 não usar, tá? No caso ali, vamos supor, eu quero ganhar no máximo R$50 ou R$100 naquela operação. Você coloca o valor aqui. Prejuízo máximo. Eu não aceito perder mais que R$50 naquela operação. Coloca lá, se bateram R$50 na operação, ele vai sair com prejuízo. Mas ele vai continuar operando no dia, tá? É naquela operação. Bateu R$50, ele zera. Aqui, mas tem o lucro do dia. Eu não aceito perder mais que R$50, por exemplo, ou quero ganhar no máximo R$100 na operação. Mas no dia eu quero ganhar R$3.000, tá? Não que sempre ele vai bater nos 3.000, mas quando ele chegar a R$3.000, ele vai parar de operar naquele dia, assim como prejuízo. Quando ele chegar a R$500 de prejuízo no dia, ele vai parar de operar naquele dia. Tá? Então eu vou rodar aqui o backtest, tá bom? Ó, enquanto ele estiver rodando aqui, eu vou fazer algumas explicações aqui para você. Primeiro aqui ele tem um quadrinho, então um painelzinho que eu fiz. Esse painel é importante porque você consegue aqui juntar, tá bom? As informações que estão na tela, tá bom? Estão distribuídas na tela no único painel. No caso aqui eu tenho o símbolo, que é o ativo que está operando. No caso aqui é o @n que eu coloquei, né? Você tem o número mágico, ele aparece aqui do robô. Ele tem o número da sua conta. Tem o lucro daquele dia, que você está ganhando ou perdendo do dia. Você tem um capital líquido. No caso eu comecei com 3.000, ó. Hoje é dia 9, ele já está com mais de 9.000, ó. Ó, mais de 10.000. O preço de abertura é o preço de abertura da operação, tá? O preço corrente é o preço corrente no momento em que você estiver posicionado. Lucro atual é essa opção de preço aqui, é o ganho, na verdade, desculpa, é essa opção de ganho, que é o valor que ele está se movimentando naquele momento da operação. O volume é a quantidade de contratos que você está utilizando naquele momento. O stop loss que você definiu vai aparecer aqui o valor do stop loss. Aqui vai aparecer o valor de stop gain.
Aqui vai aparecer a data e a hora, tá, da operação. Aqui no caso estamos no dia 17/1 aqui de 2019 e aqui o horário está correndo, tá vendo? O horário está correndo. Aqui vai aparecer o número da transação e aqui vai aparecer a posição atual também. Se você estiver zerado, comprado ou vendido, tá bom? Essa informação aqui da posição atual, ela vai se modificando enquanto o mercado estiver em andamento. Por exemplo, você está comprado, ele aparece comprado. Quando ele sai da operação, aparece zerado. Depois você entra na operação vendido, ele aparece aqui vendido e vai modificando a informação para você, tá? Então aqui no caso, eu tenho a tela aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui para vocês, são 4 informações que são importantes, que vocês devem configurar. A primeira informação tela, é a observação do mercado, que vai aparecer aqui do lado esquerdo, tá? É onde vocês vão acrescentar os ativos que vocês irão utilizar. Aqui mais abaixo, eu tenho a aba Navegador. Navegador é onde vocês vão acrescentar os robôs, o robô no caso que vocês vão utilizar, e também indicadores que aparecem aqui nessa área, tá? Essa área aqui do meio é a área do gráfico, tá? Essa área aqui do gráfico onde eu vou configurar o gráfico. Para que o gráfico possa aparecer aqui, primeiramente vocês devem acrescentar o ativo aqui. No caso eu coloquei o WinQ19. Vocês vão vir aqui na opção arquivo, novo gráfico e vão clicar aqui, no caso o WinQ19, tá? Ele vai aparecer aqui. Vamos dar uma melhorada aqui no aspecto aqui desse gráfico, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, vou aqui em propriedades, tá? Ó, vou aqui em mostrar em comum, aba comum, eu vou aumentar a escala, vou colocar aqui o gráfico de candles, tá bom? Que é o gráfico de velas. Vou clicar aqui na opção cores, tá? Vou colocar aqui barra de alta, eu vou colocar branco, barra de baixa, eu vou colocar branco também. Candle de alta, eu vou colocar limão, candle de baixa eu vou colocar vermelho e vou dar OK, tá? Eu vou clicar aqui nessa setinha, tá? Essas duas setinhas marcadas, ele vai deixar aqui bem parecendo o primeiro candle aqui para vocês, para que possa melhorar a visibilidade, tá bom? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui também, se vocês quiserem depois vocês peçam para mim, tá? Que eu envio para vocês, que é um indicador chamado Bclock. Esse indicador Bclock, que é esse daqui, o que ele faz? Ele mostra para vocês o tempo do candle, tá? O tempo gráfico do candle. Quanto tempo falta para o candle, por exemplo, fechar, parar de operar? No caso aqui, eu vou colocar um branco, tá? Uma cor. E eu vou clicar em OK. Tá vendo que ele está aparecendo aqui o tempo? Ó? Quando o mercado estiver em andamento, ele vai mostrando esse tempo do gráfico. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Vou aqui na opção Time Frame. E vou clicar em 1 minuto, que é o tempo gráfico que eu coloquei, que eu configurei aqui no robô, tá? O gráfico de 1 minuto. Para que vocês possam acrescentar o robô aqui no MetaTrader, lembrando que o MetaTrader é uma plataforma gratuita, tá? E outra, esse robô só funciona com o MetaTrader 5, não funciona com o MetaTrader 4, tá bom? Ele foi desenvolvido na linguagem MQL5, tá bom? Funciona com ações, funciona com WIN, funciona com dólar, funciona com Forex? Funciona, mas eu não sugiro operar Forex, mas vocês podem operar por conta e risco de vocês, porque não é um mercado legalizado no país, então eu não aconselho. Mas se vocês quiserem utilizar um robô com Forex, ele também vai funcionar, tá bom? Então aqui no caso, eu vou acrescentar o robô. Como é que eu faço? Eu vou aqui em arquivo, tá? Vou clicar em abrir pasta de dados. Tem um diretório aqui, esse aqui, que é o MQL5, eu vou clicar 2 vezes, tá bom? Aí o próximo diretório que vocês vão clicar é esse, que é o Experts. Vão clicar 2 vezes, vão clicar 2 vezes em Advisors. E vocês vão copiar e colar o robô dentro dessa pasta. E tá aqui, ó, o robot, ó. É aqui dentro dessa pasta, tá bom? É o robô que vocês vão receber após vocês adquirirem esse robô através do Mercado Livre, tá? Que o anúncio estará lá no Mercado Livre, tá bom? Então, no caso, quando o robô estiver aqui, vocês colocarem na pasta, vocês vêm aqui nessa área, vocês vão procurar a pasta aqui, Advisors. Vocês vão clicar com o botão direito em cima dela e clicar sobre a opção atualizar, tá? Quando vocês clicarem em atualizar,
o robô vai aparecer aqui. Para que o robô apareça aqui, vocês têm duas opções, ou clicar 2 vezes no robô, ou clicar sobre ele e arrastar, tá vendo? E jogar no gráfico. Aqui apareceu, tá vendo? Eu tenho aqui o nome do robô, tá? O meu nome aqui, Evandro Fioravante Gonçalves, Expert Advisor, robô baseado em contagem de candles. Eu tenho aqui meu e-mail, meu contato, WhatsApp, no caso que vocês queiram solicitar demo para fazer o teste, que vocês podem pedir, tá bom? Ou vocês têm algumas dúvidas que vocês queiram sanar, tá bom? Essas duas opções aqui devem ser selecionadas. Permitir modificação na configuração de sinais e permitir negociação automatizada. Vocês vão clicar aqui na aba parâmetros de entrada, tá? Vocês vão fazer as configurações que eu expliquei ali no backtest, todas essas configurações, tá? Até o final. Legal? Vamos lá. Depois que vocês terminarem com as configurações, vocês vão clicar em OK. Então, o robô já está aqui. Vocês vão vir aqui. Se essa opção não estiver marcada, vocês vão marcar negociação automatizada. Tá vendo quando eu clico e fica verdinho? Quer dizer que ele está funcionando. E vai aparecer o painel aqui para vocês poderem controlar as operações de vocês, tá? Neste momento, pessoal, ele já rodou aqui o backtest, tá? Ó, ele deu um lucro aqui de R$ 107.653, tá? Nesse tempo. Eu vou mostrar aqui o resultado do backtest para vocês. Uma coisa que eu me lembrei aqui é o seguinte. A pessoa pode perguntar, eu posso utilizar o robô em diversas contas? Você pode. Eu posso utilizar o robô em diversos ativos ao mesmo tempo? Por exemplo, dividir a tela. Colocar o robô operando aqui no WIN de um lado e do dólar do outro. Pode também. Posso utilizar 3 telas utilizando o WIN do lado, dólar do outro e Petro 4 do outro? Pode. Tá bom? Vocês podem utilizar quantas telas vocês quiserem. Só que vocês têm que adicionar um robô para cada tela. Tá bom? Para cada gráfico. Tá bom? O teste de volta, vamos ver o que ele mostrou aqui para a gente. Ele mostrou aqui para a gente, tá? O depósito inicial de R$ 3.000. A qualidade histórica, 94%. Ele mostrou que ele teve um lucro bruto de R$ 224.463. Ele teve essa perda bruta de R$ 119.810. É lógico que ele sempre vai perder também, né? Mas o importante é o lucro líquido total, que foi de R$ 104.653. O rebaixamento absoluto do saldo, para quem não entende, ele está relacionado com o depósito inicial. Ou seja, quanto ele perdeu do depósito inicial que você colocou? R$ 269. Isso aqui é o valor que ele vai mostrar se você seria ou não estopado naquela operação pela corretora. No caso aqui você não foi estopado, porque na verdade ele só rebaixou R$ 269 desses 3.000. Tem o rebaixamento máximo do saldo também, 1.488, rebaixamento máximo do capital líquido de 1.653. Esses valores rebaixaram quando você já estava com lucro, tá? Ele não fez nenhum tipo de dedução do valor do depósito inicial, tá bom? Aqui ele mostra as posições vendidas, foram 10.507, e posições compradas, 12.352, tá? Ele mostra negociações com lucro, ó, 22.465, ó, ele teve 98,28% de acertos. É uma quantidade considerável de acertos. Negociações com perda, 1,72. Olha que interessante. Ó, perdas consecutivas, 3, R$ 994. Ganhos consecutivos, 392. Ou seja, ele chegou a ganhar consecutivamente R$ 3.685. Tá bom? Então, aqui são alguns dados. Ele mostra aqui alguns gráficos, tá bom, para vocês, dos resultados, tá? E aqui... Calma aí que deu uma travada aqui. E aqui tem a aba também gráfico. Aqui você consegue ver como foi o crescimento das operações durante o ano. Ó. Ele começou aqui embaixo, então, em 2001, dia 1º de 1 de 2019, foi crescendo, foi só crescente, tá vendo? Até aqui, ó. Ele só cresceu as operações, tá bom? Então, pessoal, é isso daí, tá? Solicitem a demo se vocês quiserem testar, tá bom? Ele está sendo comercializado lá pelo Mercado Livre. Vocês podem adquirir o robô, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo
através de e-mail ou pelo WhatsApp, que eu até acho melhor que seja pelo WhatsApp, tá bom? Que eu tiro todas as dúvidas que vocês necessitarem, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês, que vocês tenham uma ótima noite.